As características de Jesus era a sua capacidade, literalmente divina, de influenciar pessoas, usando de vários métodos para transmitir suas mensagens e seus ensinamentos. E uma das mais famosas estratégias de Cristo era de usar pequenas histórias breves, para ilustrar como seria o reino de Deus e como deveriam ser os cristãos. São as nossas famosíssimas parábolas. E hoje, no primeiro vídeo da nova saga do canal Estudando a Bíblia, a saga das parábolas, eu vou explicar para vocês por que Jesus usava as parábolas. O que é que esse tipo de texto, esse tipo de história tinha de interessante e o sentido real, porque Jesus gostava de usar parábolas para ilustrar as suas mensagens, para transmitir os seus ensinamentos a respeito do reino de Deus. Eu sou Guilherme Ferreira Góes e você está no canal Estudando a Bíblia. E aí, pessoas, a paz do Senhor para todos. Pessoal, para que a gente venha entender de fato por que Jesus ele usava as parábolas, é interessante que a gente entenda primeiro o que é uma parábola. De acordo com o pai dos burros, nosso queridíssimo dicionário, uma parábola é uma narrativa curta que, mediante um emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo por isso erroneamente confundido com uma fábula. Ela se difere do apólogo por ser protagonizada por seres humanos. Então, a parábola, ela transmite lições éticas, morais e, no caso da Bíblia, também ilustra um reino espiritual, através de uma prosa metafórica, de uma linguagem simbólica. E na Bíblia, nós temos dois tipos de parábolas. No hebraico, marshal pode se referir a um dito profético, a um provérbio, a um conto, entre vários outros gêneros textuais. Ele é mencionado mais ou menos 40 vezes no Antigo Testamento e normalmente traduzido como provérbio. Já a palavra grega, que no Novo Testamento é traduzido como parábola, é a palavra parabolé, que significa pôr ao lado de, no sentido de realmente de comparar. Tendo isso em vista, já fica bem mais fácil entender qual era o uso da parábola. Jesus, tendo a necessidade de transmitir os seus ensinamentos, de transmitir o Evangelho e de explicar como seria o reino de Deus, ele usou de histórias breves e curtas com linguagem simbólica, e a linguagem simbólica ela é muito presente na parábola, já que uma parábola ela ilustra verdades através de símbolos, como por exemplo, o campo é o mundo, o inimigo é o diabo, a boa semente é a palavra de Deus que é plantada nos nossos corações, enfim, entre vários outros exemplos que a gente pode dar dentro da própria Bíblia mesmo. Então, as parábolas elas eram uma excelente forma de se transmitir a mensagem que Jesus queria transmitir e sem que houvesse uma retrucância muito grande por dentro dos seus ouvintes, porque muitos deles já estavam muito impregnados com os dogmas impostos pela a religião da sua época, pelos fariseus, pelos saduceus, os sacerdotes, e Jesus ele precisava ilustrar como seria essa nova era, a era da graça, que é a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus em diante. Mas, estudando a Bíblia, o que a gente pode perceber que era de fato um dos principais motivos
de Jesus utilizar parábolas e não falar abertamente com o seu público, com seus ouvintes, com seus discípulos, assim como ele falava com os seus 12 apóstolos, seria justamente por tentar separar o joio do trigo. Através das parábolas, ele estava ilustrando as verdades para quem realmente queria escutá-las, para quem realmente queria aprender da parte de Jesus. Quem estivesse realmente disposto a aprender da parte do Mestre, iria buscar entender qual seria o significado daquelas histórias que Jesus estava contando. Em contrapartida, quem não tivesse interesse em entender, em saber de fato o que Jesus estava querendo transmitir, não iria se importar com o conteúdo, com o sentido daquelas parábolas. Então era uma forma também de obscurecer também verdades para aquelas pessoas que a odiavam. Jesus, ele foi muito inteligente ao escolher parábolas para ilustrar as verdades a respeito do reino de Deus, porque ao mesmo tempo que ele estava falando do reino de Deus, do reino espiritual e de como deveria ser um cristão, através dessas linguagens simbólicas, ele já estava formando o imaginário dos seus ouvintes, dos seus discípulos, já tendo aquelas histórias como base, tendo aquelas histórias como matrizes, ele estava condicionando o povo mentalmente a pensar da forma como ele queria que o povo pensasse, além de que estaria evitando também alguns outros problemas, porque Jesus, ele tinha um tempo certo, que ele deveria, enfim, concluir a sua missão aqui na Terra e ser sacrificado para a remissão dos nossos pecados. E creio eu que se ele falasse de forma muito aberta também para toda a população todas as verdades que ele queria transmitir, poderia ser que ele acabasse sendo preso, sendo capturado e morto antes do tempo. É uma coisa que me vem aqui na minha cabeça, uma teoria, é de fato uma teoria, mas que se você for parar para prestar atenção, até que faz bastante sentido. Já que as parábolas elas tinham a função não só de transmitir os ensinamentos de Jesus para quem realmente queria conhecê-los, mas também de obscurecer esses mesmos ensinamentos para quem odiava a verdade. E as pessoas que mataram Jesus, os fariseus, os sacerdotes daquela época, eles eram pessoas que eles odiavam a verdade. Eles não aceitavam a verdade, mesmo estando com ela escancarada na cara deles. Então, pessoal, esse foi o ensinamento do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Caso o conteúdo desse vídeo tenha lhe ajudado a entender mais as parábolas e por que Jesus as utilizava, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou estar explicando mais a fundo a respeito das parábolas e quais são as suas aplicações para a nossa vida, quais são as verdades que elas estavam ilustrando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau e amém.